apresentadores da Ordem do Dado. Outra pessoa que está lembra da Ordem do Dado é esta pessoa aqui maravilhosa, podem focar nela. Levanta aí. Aquele cara é linda. Levanta, mostra sua capa, faça uma bruxaria. Ótimo. E o nosso canal, ele fala de várias coisas sobre RPG, mas sempre com um viés inclusivo em geral, especialmente da parte LGBT. E aí, eis que a Fernanda Serena, essa pessoa aí maravilhosa que eu não estou vendo aqui, ela vai receber uma broca depois, decidiu que seria uma ótima ideia juntar a minha pessoinha com essas duas pessoinhas lindas aqui do lado, o Elson e o Dan do Se Joga, eles vão se apresentar daqui a pouquinho, vai ficar mais vergonha ainda, pra gente falar sobre isso, como é que funciona isso nos jogos. Vem pra cá, e aí veio a Alice, uma motorista, ela viu meu visual, viu como eu tava, e ela se sentiu plena e liberta para falar que ela é casada com uma mulher há 15 anos, eu mencionei RPG, ela falou que ela e a esposa jogam RPG com o sobrinho delas, e ela falou disso muito feliz e muito tranquila. Então eu acho muito emblemático o meu dia ter começado assim, com uma pessoa se sentindo confortável o suficiente para se abrir desse jeito com um completo desconhecido. Porque as chances de dar merda, especialmente quando você é uma mulher LGBT, são bem grandes. Então foi algo muito bonito e muito emblemático porque eu ter essa palestra hoje. E agora eu vou mostrar a palavrinha para Elson ou não sei se virem aí. Eles são casados, então não sei. Vou começar porque eu também quero contar uma história linda. Tá, primeiro conta quem é você. De ontem à noite, Ok. esse tipo de representatividade. Tá. Não, meu nome é Esther Indecente. Quem são vocês? Meu nome é Dan Pasquim, esse é o prefeito, meu marido. Você fala. Aproxime o microfone Você da fala boca. essa cena de house por um real. Adoro essa coisa de aproximar o microfone da boca. Adoro. Vamos lá. Tá que tá hoje. Tô. Tá se soltando no palco. Não é RuPaul isso não, tá? A gente tá aqui, versão offline, pra falar sobre nossa viagem, né? Nossa aventura, que começou 1 ano e meio atrás. Eu sempre fui nerd, aí esse daí acabou influenciado, mal influenciado. No mundo das drogas. Do crack, que é o board game. Mas não é Magic, tá? Não é tão Magic, pesado isso assim. não é tão pesado. Não é tão pesado, desculpa. É só cocaína. E aí a gente começou a ir em eventos e conhecer as pessoas. E a gente viu umas histórias que acabaram levando a gente para esse caminho, que é começar esse diálogo, né, com vocês, com todos que a gente conhecia, que levou, enfim, à criação do Se Joga, que é esse diálogo organizado, né? Muito graças ao Luiz também, que faz o joguinho aqui em São Paulo. Que é Levanta. Que já, por favor, na verdade, Levanta e senta aqui senta. no palco. Levanta e senta, por favor. Olha, Luiz. A gente divide. Vem pro meu lado. Eu tô sozinho aqui. Não é. É o lado cabelo colorido, o lado camisa colorida. Só a cara. Teve um adicional de última hora, a gente é assim mesmo, metendo louco. Então, quero pedir desculpas já pelas piadas, quem se ofender, tá? Que a gente é bem... calma, a gente vai falar. Você quer subir? A gente tem 40 minutos, ligeiro. Então vamos lá. O que é o Se Joga, Elson? Então, o Se Joga é um evento que a gente criou para a inclusão LGBT. Por quê? Porque a gente tem essa personalidade meio já pé na porta, né? Então, se a gente for falar a verdade para vocês, a gente nunca teve muito problema com essa coisa de ser gay, de ser um casal e de estar participando de eventos. É claro que quando a gente começou, a gente não conhecia o pessoal, então isso é difícil você chegar num evento onde você não conhece ninguém e sentar na mesa. Agora, preconceito em si, eu e Dan, não, a gente nunca chegou a sofrer, mas a gente sabe das histórias, né? E a gente começou a presenciar entre amigos, assim, algumas coisas, alguns acontecimentos, enfim,
por que a gente nunca sofreu preconceito? Né? Porque a gente... Fala mais perto do microfone. Porque a gente nunca deu a cara a tapa, sabe? A gente sempre chegou, exatamente como o Elson falou, metendo o pé na porta, desmunhecando, sendo nós mesmos, assim, a gente não é forçado em nada, sabe? A gente é assim, a gente já sofreu preconceito uma vez que falaram que a gente falava mole. Só. E aí a gente passou a falar mais mole depois disso. Porque é isso aí, entendeu? Mas tem gente que não tem essa personalidade extrovertida. Nem todo mundo é obrigado a lidar com a vida da maneira que a gente lida. E algumas pessoas têm dificuldades de estar aqui sentado falando, de estar sentado numa mesa e tem medo de passar por algum tipo de preconceito. As meninas passam por preconceito, o gay também passa. E a gente começou a sentir a necessidade de trazer esse povo para jogar. Assim, saiam de casa, vem jogar. E a maioria dos gays que vem falar com a gente, porque é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo desde o início, de ir apresentando pelas redes sociais o evento e trocando ideia com aquele cara, e a maioria vira pra gente falar: eu jogo board game, mas eu não tenho nenhum amigo gay que joga board game comigo, e eu não consigo ir nos eventos, as mesas são sempre tão machistas e tal. Então a gente tá tendo cada vez mais esse impulso de trazer esse pessoal para jogar, sabe? Isso tem funcionado, a gente tem feito incríveis novos amigos e proporcionando outras pessoas a fazerem amigos e jogarem em grupos em casa, e não sei o que, ir ao Se Joga, enfim. A gente está querendo plantar essa sementinha, não só no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo ontem teve o evento, e foi um sucesso. E a gente está vendo também que o quanto o hétero está disposto, muitas das vezes, existe a parcela de hétero disposta a sentar numa mesa e criar um ambiente saudável para LGBT, para menina. Isso para a gente é muito importante, sabe? Ontem foi bastante emocionante eu ver a lista de presença. A gente pede a orientação e identidade de gênero na lista de presença, e tinha uma parcela enorme de heterossexuais jogando com as suas namoradas, o amigo viado e a amiga lésbica, e incrível, sabe, isso pra gente. Pra gente o S é tão importante quanto o LGBT+, nesse conjunto, assim, você vê a presença pacífica, amigável de heterossexuais fazendo questão de ir nesse evento que celebra o papel do LGBT no meio, sabe, não tinha obrigação nenhuma de ir. A gente celebra essas pessoas também. E como o Elson falou, tinha muito heterossexual na lista de presença, e tinha uma surpreendente diversidade, né, de identidades também, que achei muito interessante. Tinha todo tipo de identidade. No último Se Joga no Rio, a gente conta, né? Cabelos variadíssimos. Teve... não era isso que eu ia falar, mas temos cabelos variadíssimos. Oi! Arrasou! E aí, galera, tudo bom? Esse é o Luiz, gente. Oi, Luiz. Ele deu super força pra gente no início. Não fosse ele, acho que a gente não tinha conseguido. Eles vieram perguntando pra mim, né, porque eu comecei também com board game, como a maioria aqui, não sei se é todo mundo board game, mas todo mundo é viciado em algum crack, cocaína, alguma coisa. E os jogos, a gente sabe que eles viciam, e a gente se motiva, a gente é geek, a gente quer comprar, fazer tudo, beleza. E eu dava aula, e eu comecei a levar jogo pra aula, pra levar pra aluno, pra estimular. E aí, na época eu tinha um relacionamento e tal, a gente falou: vamos fazer um canal no YouTube? Mas a gente gostava de RuPaul. Quem gosta de RuPaul? Aê, essa achei eu aí. Fora lá, entenderam, talvez que é legal. A gente tem, viado tem muito disso, tem linguagem própria, eu vou falar um pouquinho disso também. Por que da necessidade de ter espaço, né? Com representatividade? Muita gente pensa: vai ter que ter espaço para viado agora e não tem espaço para hétero. Não é isso, gente. Eu acabei de falar. É hétero, é todo mundo junto. Mas é importante ter um espaço. Espaço que, assim, eu posso escolher ir no espaço que é LGBT friendly. Se eu sou gay, ou se eu sou hétero e o pessoal acha que eu sou gay porque eu sou mó legal com o pessoal, eu sou aberto, pô, amigão, abraço. Eu acho que
já acho que eu sou gay. Meus amigos héteros acham que eu sou gay, mas não, cara, eu sou hétero também. Mas eu tenho uma cabeça diferente. Então até isso a gente já ouviu falar, em evento e tal. E o que acabou acontecendo? A gente fez um canal misturando RuPaul com board game. O canal não existe mais, porque o relacionamento também não existe mais. Mas, tanto que eu gosto de trocadilho, né? Então era Casa dos Games. Game, óbvio, né? Só que se você ler tudo, tá Casados Games, ó, que fofo, né? Aí separou, acabou o canal. A gente gosta de drama. Mas, depois, quem quiser conferir, gente, era bem YouTube Starter Kit, né? Grava com o celular, com o tablet, com o que tem, com a luz horrível, o microfone horrível. Dá pra ver evolução até no canal. E a gente foi convidado pela Lucy, da Ludus Luderia, aqui de São Paulo. Todo mundo conhece a Ludus? Quem não conhece, só ir lá. Por favor, tiver vindo ontem. Tem a Luísa lá representando a Ludus, que é uma das pessoas mais maravilhosas. Ela vai cuidar muito bem de vocês se vocês forem na Ludus. Principalmente se você for no evento que foi criado em parceria com Casa dos Games e a Ludus, que é o Jogame na Ludus. Que era a ideia, fazer um evento LGBT e tudo mais. Gente, tem tanta história, assim, de gente que foi lá, pessoa trans, pessoa, enfim, todos os jeitos. Mas que chegou lá, assim, sozinha e fez um grupo de amigos na mesa. E aí você vê no outro evento esse grupo de novo reunido, marcaram, já chegou, tá chegando e tal. Gente que bate cartão, vai em toda edição e já fez as amizades lá. Relacionamento teve já, Lu? Eu não fico me intrometendo, entendeu? Porque a gente tá buscando o próprio relacionamento. Mas daí a gente já viaja, tá namorando, não quero. Hoje tô namorando, gente, tô namorando. Glória a Deus. Tá ali namorado. Namorado tá ali também. E o que acontece? E o que acontece, gente? A importância do espaço de representatividade é isso. Quem já jogou em mesa com viado presente? Viado. Que causa. Que chega pro personagem, não vou ali não. Por viado, leia-se qualquer identidade LGBT. Estão usando viado de forma geral. Aquele que causa na mesa. E ele pode causar. Porque a gente sabe que tem aquele amigo que, infelizmente, por N razões, né, que ele tem que lidar com a vida dele de uma forma diferente. Ele tem que ficar ali, tipo... Com quem que você vai? Ele quer ir com a, digamos, o gay, né? Mas ele quer com a peitudona, toda drag. Não, eu vou aqui com o machão aqui, eu já vou na minha vez. Eu vou aqui com o José fazendeiro. Entendeu? Tudo bem que às vezes tem fetiche rolando ali. Sempre escolho o personagem mais gostoso. Tá vendo? Musculoso. Ele vai pelo fetiche, assim. Ele vai pelo fetiche, não pelo que ele queria ser. Não pelo é que ele queria ter. No RPG eu fico só me tocando, assim, né? Entra nas dungeons. Rola pra masturbação. Então, a questão de espaço é o que a gente está de fato discutindo aqui. Quem é LGBT aqui e tem conforto em se assumir LGBT em público desse jeito, levante a mão, por favor. Quem não, levante a mão, sacanagem. Quantos de vocês já deixaram de jogar com pessoas porque não sentiam confortáveis com o ambiente ou as pessoas? Isso envolve tanto questões de LGBTfobia quanto de machismo. Porque não tem como excluir a LGBTfobia que uma mulher, pessoas lidas como mulheres sofrem, o machismo. É impossível, porque está sempre ligado. Então, a ideia de criar espaços que as pessoas joguem é justamente para que elas joguem. Porque pessoas que jogam se divertem, e a nossa diversão é um negócio muito importante. Quando a gente faz a militância, as pessoas... As pessoas trans recém tiveram uma vitória muito importante sobre retificação de nome, não de nome civil ou social, e sim nome tipo, na certidão de nascimento recentemente. Isso foi uma vitória muito boa da militância, mas a vida não é só militância. A vida é jogar. Então, quando a gente só pode militar, a gente se desgasta demais. Quando a gente não pode ir na casa dos amigos, antes a gente se comportava na casa dos amigos, nós não estamos jogando RPG ou board game, ou aquele jogo interminável de banco imobiliário, seu nome de louco, por não se sentir acolhido, por não gostar daquelas piadas, porque aquelas piadas elas ferem muito mais do que as pessoas em geral imaginam. Então, a ideia, por exemplo, que se joga de ocupar espaços, eventos que acontecem muitas vezes,
é essencial para mostrar, a gente está aqui, a gente só quer jogar. Abre um lugarzinho pra mesa, só quer jogar, fica de boinha aí. Cala a boca quando precisar, por favor, a gente não aguenta mais essas piadinhas. E porque a gente precisa disso. A gente precisa... Tem uma música dos Titãs, eu não gosto de Titãs, mas é mesmo que é inocente, a gente não quer só comida, a gente quer balé e dançar os quantos. E a gente precisa de diversão, certo? Então, toda vez que você se sente privado de alguma coisa que te diverte, de ir no cinema com a aparência que você quer, porque as pessoas vão te julgar, tipo, uma festa. Oi. Obrigado. Sempre quando a gente se sente privado de ir em algum lugar por ser quem nós somos, a minha aparência fala muito de quem eu sou. A minha aparência fez com que a Lisa, aquela motorista do Cabify, se sentisse confortável para se identificar comigo e compartilhar um pouco da vida dela com um completo estranho. Isso não aconteceria se eu tivesse vestido de hétero, entre aspas, porque não existe uma aparência específica de sexualidade. A gente acaba se liberando mais porque pessoas LGBT acabam se integrando mais muitas vezes, porque isso faz parte da nossa identidade. Aí vocês podem pintar o cabelo, vocês podem usar saias que não sejam cute, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? A culpa é da sociedade, que enche o saco. Então, eu queria perguntar para vocês como a gente pode aumentar a presença e a aceitação de pessoas LGBT nos meios de jogos analógicos, além de simplesmente fazer um movimento de ocupação. O que a gente pode fazer? É uma questão, né? Primeiro também porque nem todo gay tá ligado ainda no que é o board game e como se divertir, porque eu acho que você está falando de como a sociedade nos vê e da maneira que a gente se expressa, né? E o gay tende a se expressar muito na diversão extrema, eu acho, muitas das vezes, né? Do tipo, eu mesmo não era board gamer, não era gamer, era all, até um ano e meio atrás. Eu era uma pessoa que me divertia na noite. Era o que eu tinha para fazer. E buscava conhecer pessoas, hoje em dia, como? Através de aplicativos. Né? E quando eu comecei, uma das coisas que me motivou a ser um gamer, na verdade, de jogos analógicos, de jogos de tabuleiro, foi começar a frequentar os eventos, começar a fazer amigos maravilhosos que estão aqui sentados, sabe? Do tipo, e ser aceito e começar a ter uma vida social que não fosse madrugar a noite inteira, passar a noite inteira numa boate e depois procurando sedentamente por alguém num aplicativo para ter algum tipo de relação. Percebam que ele não está condenando de forma alguma quem gosta de fazer isso. Ele está fazendo só um ponto de que ele se limitava a isso, só tinha isso. Os únicos lugares seguros que a gente geralmente acha são esse tipo de lugar. E é uma outra frente, assim, também que se joga, porque quando a gente começou a comentar sobre isso dentro de carro, voltando a eventos, a gente comentava que a gente não via mais os nossos amigos que não são gamers. A gente só estava andando com esse povo aí sujo de barba, esse povo aqui. A gente não via mais os nossos amigos tão queridos, a gente mal falava com eles pelo WhatsApp, assim, como fazer eles virem? É uma questão também, sabe? Porque é difícil quebrar. Ontem a gente estava conversando isso lá na porta da Ludus. É difícil quebrar também esse paradigma e trazer uma alternativa de diversão, sabe? Do tipo, mostrar que é divertido, mostrar que você pode conhecer gente, que você vai gostar de um jogo. Porque também tem esse estigma do jogo ser muito complicado, muito difícil, eu não vou conseguir, intimidade. Tem uns que são uma prova de vestibular, ok, a gente não gosta desses jogos, eles não são divertidos, não me fazem rir, eu não quero. Mas, do tipo, você pode se divertir, se identificar com os jogos, conhecer pessoas, e isso é muito maravilhoso. Mas como fazer isso? É um trabalhinho de formiguinha, eu acho. Enquanto produtor de evento, né, porque eu acho que o mercado de board game é um mercado enorme. Enquanto produtor de evento, é um trabalho de formiguinha,
convidar as pessoas para ir ao seu evento até que elas quebrem o paradigma, que elas vejam que é um hábito saudável, que elas vão estar estrategizando mais na vida, elas vão estar se relacionando com pessoas. Agora, se o mercado poderia dar um apoio, talvez, do tipo, de dar essa visibilidade como Diversão Offline está fazendo agora, trazendo um painel LGBT, e, né, do tipo, eu acho isso fundamental, assim, do tipo, sei lá, daqui a pouco, de repente, a gente vai estar se vendo inserido em algum jogo, sabe? Ver um personagem, a gente tem um jogo que não tem no Brasil, que tem um personagem que a Lady, eu sempre jogo com ela, a Lady, como é que é o nome? Você criou ela, né? Eu criei ela, mas ela é uma drag, você olha no cartão do personagem, é uma drag, assim, no jogo você tem que fazer a voz do personagem. Já tem. Eu sempre faço uma voz meio tentando. Exatamente essa voz. A gente já vê alguns jogos saindo com iniciativas no Kickstarter, né, com tema LGBT, né, de unicórnios, e tem um de drags contra zumbis também. Eles são fundados. A principal arma é o salto alto. E a galera fala muito que não vê jogo representando, né, com essa temática ou com esse tipo de personagem, porque não tem, esse jogo seria voltado a esse público, né? Esse jogo, quem é que compra o jogo de drag que luta contra os zumbis? São a Lipuca, claro. A Lipuca, exatamente. Uma compradora, aí não vão fazer, né? Só que, como a gente estava falando, a gente vê essa lista de presença, cara, num evento de 70 pessoas aqui em São Paulo, que eu me surpreendi muito, porque é um evento do Rio, vindo pela primeira vez em São Paulo, quase 70 pessoas, numa sexta-feira, noite de night, né? Noite de night, vai ser o próximo evento. Noite de night. Se joga na noite de night. Lá no Rio a gente, às vezes, tem... Quantos que a gente tem? 150 pessoas, você vê a lista e 50% dessa lista é toda a variedade de identidade sexual, não posso nem limitar em LGBT, assim, porque escrevem de tudo ali, é tipo, cara, um livro da vida, você lê essa coluna dessa tabela. Então, será que... Fala o microfone. Será que... eu não sei, eu tô ouvindo direitinho, né? Então, será que tem um pouco público assim, né? E a gente quer ser representado, né? E a gente quer fazer parte, e eu acho que é assim que a gente vai tomar o respeito, né? Porque você não tem que concordar, você não tem que gostar, você tem que respeitar. A gente é assim, entendeu? Eu acho que a gente vai ganhar esse respeito, ganhar esse espaço através de nós mesmos reconhecendo que a gente tem direito de ser nós mesmos e sê-lo. Entrar chutando a porta e eu sou isso aí, não gostou, foda-se, sai você então. Ainda respondendo o Stefinho, assim, que a gente não mencionou, o Se Joga, ele nasceu com esse nome e é uma das formas da gente mostrar um ambiente saudável, sadio e trazer mais pessoas. A gente nasceu com esse nome porque a gente resolveu, ao invés de fazer um evento único e exclusivo, a gente se une a eventos já existentes também. A gente se joga no Castelo das Peças, a gente se joga no Lady Lúdica, que é o evento de representatividade feminina do Rio de Janeiro. A gente se joga na Lipuca. A gente se joga, no outro. Porque a ideia é essa, assim, é mostrar que não tem esse tabu, assim, do tipo, se eu e o Dan vamos a eventos como o Castelo das Peças, que é um evento tradicionalíssimo do Rio de Janeiro, que todos os gamers pesados vão lá jogar seus Lourenços da vida e seus Lisboas. Se a gente é bem aceito, qualquer um de vocês é.
Qualquer um de vocês vai ser e a gente vai mostrar isso pra vocês. Então, do tipo, venham jogar. Independente do evento que seja, não precisa ser só no Se Joga. Vai jogar, sai de casa, não tem que ter essa, assim, do tipo, você é quem você é e você tem que se amar por isso. O objetivo do Se Joga nunca foi fazer um evento exclusivamente LGBT. A gente não quer formar a gente não acredita que a gente vai ganhar esse respeito na sociedade através da formação de um gueto, assim, onde a gente vai se encontrar e ser confortável entre nós mesmos. Não é assim que a gente vê que a gente faz uma mudança. Obviamente tem gente que já sofreu abuso e preconceito e se sente extremamente desconfortável, mas o Se Joga fornece um espaço LGBT friendly nível que essas pessoas já declararam que eles não iam mais em evento e agora estão indo porque se sentem confortáveis mesmo em meio aos héteros simpatizantes que tratam todo mundo com muito respeito, dão muitas risadas, não? Tem pra falar. Gente, quando... Ah, não, pode deixar. Pra vocês terem uma noção, tem o Board Game Brasil. Todo mundo é do Board Game Brasil? Todo mundo tá lá, Facebook, Brasil, beleza. É lugar de treta, a gente sabe. O que acontece? Surgiu um tema, eu nunca falo nada, mas quando falo é pra causar e causar ser meu. Teve um tema que foi falado assim, a importância de ter personagem gay, sabe? Você vai jogar um Zombicide. Aí o Ned, que é o nerdão, lá no background dele tá escrito que ele é gay. Perdeu o marido no Apocalipse. Daí, era essa a pergunta. Qual a importância de ter personagem gay? Aí começou. Pra mim não importa. O Zé tá falando nesse sentido. Pra mim não importa. Não, tanto faz, não muda nada na mecânica. Tudo bem. Aí eu, como LGBT, falo, pra mim não importa. Porque eu me vejo representado num board. Gente, Case e Pantera Negra, ok? É o negro sendo representado. Não preciso falar nada. Todo mundo é bem aqui que é atualizado. Eu, como LGBT, falando pra mim não importa. O hétero falando que não se importa. Então eu falo, por que não ter? Porque não pode, né? O hétero falando que não pode, mas você falou que você não se importa. Então não pode ter porque você não se importa? E se eu me importo, mas vai ter gay? Os outros não precisam falar que é hétero. Heteronormatividade, a gente sabe disso. Se dá um personagem, na cabeça das pessoas a gente pensa, ele tinha uma esposa, ele tinha... Agora quando eu falo que ele é gay, que ele é assumido, pra mim é importante. Se o personagem do joguinho se assumiu, por que eu não posso me assumir? Ele foi assumido enfrentar um monte de zumbi. Porque um jogo de drag pra enfrentando zumbi, óbvio, quero. Você me passa o link. Vamos trazer pro Brasil. Cadê as editoras? Mas o que acontece? Agora um jogo de massa, um jogo que tá aí. Gente, está na frente do stand da Catarse. Por que não pôr ali um lore de um personagem que ele é trans? Ou um lore que o personagem... Enfim, isso daí é importante para quem é. A gente sabe que existe o Tolkien. Todo mundo sabe que é Tolkien sem ser o pecinha do jogo? O termo Tolkien, que é quando você fala, vou pôr uma sapatão aqui que vai vender para sapatão. É isso, tá? É tipo o Pink Money, enfim. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser representado de uma forma natural, de uma forma legal. Basicamente seria um negócio raso só para atrair um público. Muitas vezes acontece com o chamado queer painting na televisão e nos filmes assim. Ou seja, coisas que não são relevantes para pessoas como nós, só para, fisgar a gente. As mesmas coisas não tão relevantes como um dos posts que mais causou no BGBR foi um post sobre uma unidade de PlayStation pintado de arco-íris. Arrependimento matasse. Deu tipo 6.000 mensagens horrorosas assim de haters. Primeira mensagem: por que não adesivam Posso usar a palavra? Pode, já mandei vários palavrões. Por que não adesivam uma piroca? A vontade era responder, adesivaram, não deu pra ver porque era sua. Fui controlado pelo nem acreditei nesse dia. Tinha um alien nessa pessoa que me controlou e falou, não, você não pode responder isso. Eu falei, tá bom. Se ele tá dizendo isso é porque eu realmente não posso falar isso. Então não falei. Mas para mostrar que é legal de ver essas coisas, essas tretinhas, é legal de ver para mostrar pro cara que, mas existe mesmo a necessidade de ter um evento?
voltado para o público LGBT, existe, tá aí, a resposta é essa. Tem um cara que vai falar para mim que se eu sou viado, então eu tenho que ter um PS4 adesivado com uma piroca. Então, existe a necessidade. E surgiu depois desse post do BG também, milhares de comentários, então beleza, então vamos criar um grupo só de LGBT? Não só, né? Mas tipo, o Board Gamers Brasil, por quê? O pessoal que é trans, o pessoal que é gay, que às vezes vai querer comentar, já dá aquela preguiça de hétero, que ele sente de vez em quando. Porque às vezes fala, puta, eu não vou perder, porque o cara, você sabe que vai surgir o cara. A gente não tá falando de vocês. Vocês, quem é hétero aqui, vocês vieram ver as gays falar disso. Você já tem uma outra cabeça. Sabe aquele seu amigo que te dá vergonha? Aquele amigo que você fala, puta, vendo o cara do meu grupo que é bem cabeção, assim, é esse cara. E às vezes a gente tem preguiça de discutir sobre um jogo, pô, olha, parece uma dona, personagem, os caras aí, lá vem, aí você fala, não, você tá num grupo que é LGBT e de board game. Então surgiu e mó galera foi. E não tem problema, tá no BGBR, tá lá e tá em todo lugar. Segura e mostra embaixo da galera. Gente, este é uma maravilhosa edição de Sétimo Mar, minha coisa linda. É uma obra do John Wick. Ele é autor de vários RPGs, é um cara meio chato, mas é um autor muito bom. E por acaso ele é assexual e ele meteu no Sétimo Mar pelo menos 3 ilustrações muito fantásticas representando casais LGBT. Na cara da galera, assim, tipo, eu vou incluir porque são as pessoas. Então tem essa ilustração linda dos 2 caras, bota aí na página 2/4, por favor. Parada. Que é, claro, né? Que são 2 minas se beijando na gávea de um navio, um cenário fantástico, porque não é só uma questão de, ok, estamos colocando para o pessoal achar bonitinho. Não, vocês estão colocando na temática de Sétimo Mar, que é pirataria, aventura, capa e espada. Agora a página 282, por favor. 282. E isso é muito importante, porque a gente se vê representado, a gente vê, ok, nós existimos aqui. E isso aí é um brother dando em cima de outro brother, uma seduzência, uma malemolência muito gostosa. Assim, é difícil resistir a essa sensação. E seduziu. Um outro efeito da gente se sentir representado é que nós começamos a sentir conforto para criar jogos, não só jogar. As nossas mentes são muito criativas, mas a gente não acha que a gente pode fazer isso. Júlio Matos está aqui. Oi, Júlio, tudo bom? Levanta aí. Levanta. Isso, cobre a minha câmera. Obrigado. Agora pode abaixar, tá falando da câmera. Obrigado. O Júlio, ele começou a fazer um jogo chamado Goddess Save the Queen. E a Carolina Neves estava sendo sua editora. É isso? Ela fez a pesquisa. Fez a pesquisa. E, ao longo da criação do jogo, ela acabou sendo a coautora do jogo. Porque ela notou assim, não, tem coisa para fazer aqui. O Júlio notou, tem coisa para ela fazer aqui. E aí, o que era para ser, tipo, o trabalho do Júlio com o auxílio da Carolina Neves, agora é o trabalho dos dois, estampado ali. É um passo muito pequeno comparado ao que a gente pode fazer aqui, a quantidade de autoras que existem aqui, sabe? A gente tem a Grace, também autora de RPG aqui, ó. Tô te botando na escaleta. A gente tem a Nina Michara, que também está concorrendo no Goblin de Ouro. Eu não sei se ela vai poder vir aqui para o Diversão Offline. São só 2 meninas concorrendo no Prêmio Goblin de Ouro. E não é por uma questão de que a menina não sabe fazer nada. E sim porque falta espaço para elas se desenvolverem, para elas testarem. Porque se a guria vai no Board Game Brasil e bota assim, não, então, gente, eu queria esse jogo aqui, e botar para a pessoa testar, vai ser um inferno na Terra. A gente sabe que vai ser um inferno absolutamente na Terra. Então ela precisa de espaços seguros para isso, ela precisa entender que ela pode fazer isso. Pessoas LGBT de todos os gêneros, binários, não binários, cis ou trans, precisam saber que podem fazer isso. A Redbox, ela tá com uma pessoa trans da equipe criando um jogo futuro que parece ser fantástico. Ainda não vai sair, não sei se vai sair esse ano, não sei nem se vai ser anunciado esse ano, está quente, mas sem essa representatividade, sem as pessoas mostrando que todas as pessoas podem, não ia rolar.
ter essa abertura. Então é isso que a gente precisa quando a gente vai, ocupa os lugares para jogar, quando a gente chega e mostra. Por exemplo, nós somos 4 caras cisgêneros. Estou subindo aqui. Espero que não esteja errado. Mas enfim, nós somos 4 homens cisgêneros, eu sou bissexual, eu acredito que os 3 sejam gays. Ou não, então, ótimo. E, enfim, mas nós não somos tudo que esse universo representa. Okay? A gente está aqui em cima para falar que cada um de vocês que levantaram a mão mais cedo são capazes de estar aqui também falando sobre isso, de ter autoridade sobre esse assunto, jogando, abrindo espaço e principalmente criando. E acho que esse é o máximo propósito. A gente não tem mais tempo, infelizmente. A moça das plaquinhas acha que ela vai me bater se eu ficar passando para perguntas. Bater não, né? Bater não. A gente pode dar um espacinho com umas 2 perguntinhas. Alguém quer fazer uma pergunta? Ele levantou primeiro, desculpa aí. Produção! Na verdade, perguntando como mestre de RPG, como seria uma questão de representação do LGBT como personagem de mestre? Como mestre, eu sinto essa dificuldade em montar personagem de jogador, porque eu acabo caindo no trope, no que é esperado de televisão, do que literatura. Como vocês podem dar alguma dica a respeito disso? Como criar personagens de mestre mais reais, que tragam essa representatividade LGBT para as mesas? Eu acho que depende muito de com que pessoas você está jogando. Às vezes faz toda a diferença no mundo, com pessoas como nós, ter a bichona absoluta, poderosa Stephanie no seu CrossFox lá, rebolando a raba, sabe? Faz muita diferença. Eu mestro do RPG para uns adolescentes meio chato na minha cidade. Eles são todos LGBT, e um deles, o personagem dele vai ser uma Tiffany com asas, chamada Latrice, maravilhosa. Ele amava o personagem. O personagem morreu porque eu fiz um jogo difícil. Já era. Aí então eu quis ressuscitar como uma Alfred, porque eu ia achar muito feia. Enfim. Mas faz toda a diferença esse tipo de coisa. O sonho dele é que a personagem nova dele, que é uma Drow fabulosa, vá num baile de vestidão. Isso faz a diferença para ele. A gente tem que notar o que faz a diferença para as pessoas. E o que faria a diferença para a gente, especialmente nós sendo LGBTs. Mas eu acredito também que... Eu sou especialista de RPG, mas eu sou especialista nas minhas experiências. Eu acredito também que tão importante quanto você fazer uma personagem dessas para chocar seus jogadores, seria fazer um personagem perfeitamente normativo, no qual, no background dele, ele seja gay, para quebrar um pouco esse estereótipo também, deles, ou até eles descobrirem no meio, sabe, e testar a reação dele. Caraca, o cara é gay esse tempo todo, nem parece, sabe, isso é uma questão a ser levantada também. Isso a gente vai quebrando os pequeninos paradigmas que vão se criando aos pouquinhos. Saiba quem são os seus jogadores, saiba como é o seu cenário, saiba qual a sua proposta para aquele personagem, e se pergunte às vezes: por que esse cara não é viado? Por que esse cara aqui não é uma mulher, na verdade? Por que essa pessoa aqui é binária? Então essas perguntinhas assim vão te dar mais liberdade enquanto mestre de RPG e vão criar um mundo mais vivo. Ou tem que ter porquê, porque a gente não escolhe, né? Às vezes você bota só por botar, porque existe esse tipo de pessoa no mundo. A gente não tá tem aí. porquê. Vocês estão aí, a gente está aí. A gente então... não tá aqui gay porque faz parte do plot dessa vida. E a minha opinião também. Se você quer pôr um personagem assim, põe, sabe, alguém tem a fodona da carisma e vai seduzir, sempre tem. E às vezes é um cara jogando. Você dá uma falha crítica sempre. Tá seduzindo o chefão, falha crítica. Ups, o cara mandou te prender. Seduziu, nossa, mandou te bater. Mas o que tá acontecendo? Tô tirando dado, né? Aí o personagem fica, puta, o cara é gay. Acontece? Quanta mulher já tomou falha crítica, então? Bom dia, boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Rapidamente, até por causa do tempo, eu queria falar, vocês falaram dos tokens, né? E foi uma coisa que eu vim percebendo recentemente, essa importância, tanto do caso do Dumbledore gay, né? Então, é uma coisa que você tenta colocar a representatividade num lugar, mas que parece muito gratuita, né? Que só tá ali por quê? Porque o cara não parece representar aquilo em nenhum momento.
E aí, saindo um pouco do offline, né, recentemente eu tenho uma vivência grande com League of Legends. E tem um personagem que foi feito remake e é o melhor quadrinho dele, porque é muito lindo tudo aquilo. E eu acho que isso simplifica um pouco de como fazer isso da forma correta, né? Que é realmente fazer aquilo ser importante. Isso, exato. Mas eu tinha uma dúvida, a minha dúvida real era, mas para vocês provavelmente, se em algum evento vocês já tiveram algum problema com o hétero, que se teve lá e causou, ou se não tiveram, como vocês imaginam poder lidar com isso? Apenas um parênteses aqui, enquanto a gente menciona hétero, nós queremos dizer pessoas heterossexuais cisgêneras, tá? Só para não excluir pessoas transexuais que sejam heterossexuais, ok? Trocas de alta renda. Graças a Deus não. E respondendo como a gente... Pontapé. Não sei. Eu acho que é uma coisa muito do momento, como foi, por exemplo, a postagem que eu fiz e a resposta que eu queria dar e que não dei. Eu acho que é uma coisa muito da hora, assim, mas eu acho que é muito mais do que eu ter que lidar com isso no meu evento, esse cara vai ter que lidar com isso. Porque ele está no lugar errado, sabe? Tipo, ele está numa posição errada. A gente tá falando de tolerância, de não segregação, de inclusão. E o cara vai chegar num evento, ele está muito deslocado. Eu acho que eu chamaria o SAMU. Pensando aqui, eu chamaria o SAMU e eu falaria, essa pessoa está fora de si, ela não tem nenhuma noção da realidade, vamos providenciar a internação. Ele fala isso, mas também é uma oportunidade de educar a pessoa, né? Uma vez aconteceu de um comentário, acho que dentro do Joga, ou no grupo do WhatsApp do Joga, em algum lugar, que alguém fez um questionamento sobre a necessidade desse evento, desse grupo, dessa organização, ou até, não lembro exatamente o que foi, um comentário preconceituoso. O Elson queria xingar o cara, falar um negócio, eu falei, Elson, não, calma, não escreve isso não, que você está representando esse Joga, bababá. Aí o Elson foi, respirou, e aí ele começou a escrever um texto pro cara, que o cara virou depois e falou, é mesmo, eu não tinha pensado dessa forma. Foi uma vitória, né, esse dia, que realmente, cara, reconhecer, entender e concordar foi incrível também. Nesses momentos eu também sou iluminado, assim, alguma entidade baixa em mim e eu fico tranquilo e faço a coisa. Depois eu nem me lembro direito. Gente, nosso tempo acabou, chegamos no fim da palestra. Hora do beijaço. Né? Bem feito. Essa palestra vai estar online, espero eu, porque eu acho que ela tem muito a trazer para muita gente. Eu quero muito agradecer a equipe do Diversão Offline, principalmente a Fernanda, que queria fazer esse painel desde que ela assistiu o Pergunte ao Bi, que é um programa da Ordem do Dado que fala sobre esse viés de questões LGBTQ+, junto com o RPG. E além de agradecer essa presença, eu acho que é importante a gente citar que esse é só um pequeno passo. Eu gostaria muito que nas próximas edições do Diversão Offline, Alan, ouça isso. Ouça isso, Alan, cadê o Alan? Fugiu. Aí depois a gente bateu. Eu gostaria muito que a gente tivesse autores e autoras LGBTQ no palco falando sobre suas criações. A gente já tem pessoas falando sobre ilustração, revolução e tal, mas eu quero criação. Eu quero joguinho. Ouviu, né? Board game, RPG, seja o que for, card game, crie, teste, vá atrás, ocupe o espaço que é seu. E é só isso. Obrigado, gente.